Olá! Hoje a gente vai decifrar a linguagem que move a máquina pública, a tal da redação oficial. E olha, não é só burocracia, viu? Pensa nela como um código, um sistema, que garante que a comunicação do governo seja clara, justa e principalmente transparente para todo mundo. Bora entender como isso funciona? Agora imagina só o contrário. Pensa na confusão. Pedidos que somem, respostas que nunca chegam, decisões importantes tomadas sem nenhum registro, seria o caos total. A falta de um padrão simplesmente travaria a administração pública. É justamente para evitar esse cenário que existe um sistema tão bem estruturado. Então, para a gente entender essa lógica, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver por que essa ordem é tão necessária. Depois, quais são os princípios que guiam tudo isso. Em seguida, a gente conhece os documentos mais comuns, acompanha a jornada de um deles e, no final, entende por que esse sistema todo é tão crucial. Começando pela base de tudo, a redação oficial é o que coloca ordem na casa. Ela existe para uma coisa simples: garantir que cada ato do governo seja claro, que dê para rastrear de onde veio e para onde vai e que seja justo. No fundo, é a ferramenta que transforma uma ideia em um ato oficial, registrado e transparente. Ok, mas como é que se mantém essa ordem toda? A resposta está nos princípios orientadores. Pensa neles como o DNA da comunicação oficial. E olha, isto não é uma sugestão, não. São as regras do jogo, as bases que sustentam o sistema inteiro. E esses são os pilares. Todos eles vêm direto da Constituição. Tem a legalidade, que é óbvio, né? Obedecer à lei, a publicidade, para garantir que tudo seja transparente, a eficiência, para usar bem o dinheiro público. Mas tem um princípio que é o coração da redação oficial, a impessoalidade. Vamos olhar ele mais de perto. A ideia da impessoalidade é genial. Ela diz o seguinte: quem se comunica é o cargo, a instituição, e não a pessoa que está ali naquele momento. Isso é fundamental para evitar que um documento vire propaganda pessoal e para garantir que o foco seja sempre o interesse de todo mundo. O ponto-chave é esse: não importa quem assina, mas sim qual órgão está falando oficialmente. Beleza, com esses princípios na cabeça, vamos para a parte prática. Vamos conhecer as ferramentas. Cada documento oficial tem uma função muito específica. É como se fossem atores diferentes, cada um com seu papel numa grande peça. O primeiro da lista é o famoso ofício. Ele é a estrela da comunicação para fora. É o documento que o governo usa para conversar de forma séria e formal com outros órgãos do governo, com empresas ou mesmo com qualquer pessoa. E essa estrutura do ofício não está aí à toa. Cada pedacinho tem um porquê. Olha só, o cabeçalho diz quem está mandando. O destinatário e o assunto já deixam claro para quem é e sobre o que se trata. O corpo do texto traz a mensagem, sem enrolação. E para fechar, o fecho formal e a assinatura com o cargo dão a validade legal. É um design todo pensado para clareza e transparência. Certo. O ofício é para falar para fora. E para conversar dentro de casa? Aí entra o memorando. Ele é a ferramenta para comunicação rápida e direta dentro da mesma instituição. É mais ágil, objetivo e focado em resolver as coisas do dia a dia. A diferença aqui é bem simples de entender. Se o ofício é como uma carta formal que uma empresa manda para outra, o memorando é como um comunicado interno para a equipe. Um é para a rua, o outro é para dentro de casa. Os dois são formais, mas cada um tem a sua função. E quando quem precisa falar com o governo é uma pessoa comum, como faz? Para isso existe o requerimento. Ele é a nossa ferramenta, o documento formal para a gente fazer um pedido, uma solicitação para a administração pública. E esse documento é super importante porque ele é a forma prática de exercer o nosso direito de petição que está lá na Constituição. A estrutura dele não é só formalidade, ela serve como um guia para que o pedido seja feito do jeito certo, de forma clara, garantindo que ele vai ser entendido e processado. É um verdadeiro instrumento de cidadania. Certo, o documento foi escrito. E agora? A história não acaba aí, muito pelo contrário. A partir daqui, ele começa uma jornada, e uma jornada toda rastreável. Vamos seguir o ciclo de vida de um documento oficial para ver como é. Esse ciclo garante que nada se perca no meio do caminho. O protocolo é tipo a certidão de nascimento do documento no sistema. Ele ganha um RG. A tramitação é a vida ativa dele, passando de mão em mão, de setor em setor para resolver o que precisa. E o arquivamento é a sua memória. Ele fica guardado para poder ser consultado no futuro, servindo de prova ao registro histórico. Chegando na reta final, vamos juntar todas essas peças. Todas essas regras, documentos e processos não existem à toa.
Eles estão diretamente ligados aos valores mais importantes de uma democracia que funciona. E o ponto crucial é este aqui. Redação oficial não é sobre criar dificuldade. É o sistema que garante a transparência, que permite que os gestores sejam cobrados, que dá segurança jurídica para as decisões e que preserva a memória do que foi feito. Resumindo, é o alicerce da boa governança. Essa frase aqui resume perfeitamente a ideia central. Um sistema de documentos bem organizado não é um obstáculo, ele é um pilar para uma administração pública que seja eficiente e, acima de tudo, confiável. É ele que permite que o passado sirva de lição para o presente e de garantia para o futuro. E para a gente fechar, fica uma reflexão. No mundo de hoje, da comunicação instantânea, do resolve agora, como é que esse sistema tão essencial vai se adaptar? Como equilibrar a necessidade da formalidade do registro com a cobrança por cada vez mais agilidade? Essa é uma pergunta que, com certeza, vai definir o futuro da administração pública.